Bom dia! Mais um dia de aula, né? Mais uma semana com muitas novidades, com muito aprendizado, com muito conhecimento. Eu já vai copiando aqui a agenda, ó, bonitinha. Português, conto fantástico, nosso tema de hoje, página 55 até 61. E o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Então, eu quero te lembrar, antes de entrar aqui profundamente no conto fantástico, te lembrar do conto de suspense, do nosso assunto da aula passada. Muitos mandaram para mim, que já é exatamente na página 53 e 54, o conto de suspense. Só quero que vocês entendam bem, três tipos de contos são bem diferentes. O conto de terror, ele vai sempre ter terror, vai sempre ter morte, vai sempre ter coisas horríveis. O conto de suspense, ele vai sempre trazer suspense, vai deixar você curioso para descobrir como é que é o final. E você pode desconfiar de todo mundo quando você assiste um filme, você assiste uma novela, você lê livros, textos de suspense. E o conto fantástico, ele vai sempre ter algo fantástico, algo que é de ficção, algo que jamais poderia acontecer na vida real. Então, o nosso conto fantástico de hoje é chamado A Máquina da Alegria. Quando você lê, exatamente na página número 55, onde começa a leitura da Máquina da Alegria, vocês irão ver os personagens. Tem o menino, tem o seu avô, tem a sua avó, tem os seus pais, tem os amigos dele também que vão participar dessa Máquina da Alegria, e tem um vilão que vai aparecer nessa história, que é chamado o Velho do Sapo, o Homem do Sapo, que é o Jacinto Sucateiro. E vocês irão ver que ele, o Jacinto Sucateiro, é o antagonista. O que é o antagonista? O antagonista é aquele personagem que se opõe ao protagonista. Normalmente ele é o vilão, normalmente a intenção dele é fazer alguma coisa de mal. A nossa história, exatamente na página número 55, ela começa falando de um momento de guerra. Então, o vô deste garoto acha que na guerra se existia a máquina da tristeza, que são as armas de guerra. Se o homem consegue fazer a máquina da tristeza, por que ele não poderia fazer a máquina da alegria? É o pedido que o seu neto faz. E ele começa a perguntar ao seu neto o que traz alegria, né? E ele vai dizendo: a música, o cheiro, a comida, o gosto. E passa-se dias, passa de semanas, já lá na página 56, mais ou menos lá no 7º parágrafo, você vai encontrar assim, ó: passaram semanas e meses, e todos os dias meu avô entrava no porão para trabalhar. Então, o porão é um dos cenários dessa nossa narração desse conto fantástico. Já lá no 10º parágrafo vai dizer assim: mais que depressa abri a porta da máquina e sentei no assento, enquanto recebia as pequenas instruções de como acioná-la. E um pouquinho antes vai estar dizendo que ele viu uma geringonça. O que é uma geringonça? Meses depois, seu avô criou uma máquina muito melhor do que o menino imaginava. O menino achou que era uma geringonça. Geringonça é uma coisa estranha, é uma máquina meio estranha, e que ele entrou. E ao entrar nessa máquina, este menino do nosso conto fantástico começou a sentir-se a pessoa mais feliz. E ele fala que a sua infância, nos seus 8 anos, tanto ele como o avô, como esse amigo, tinha essa mente assim muito lenta, essa mente muito ingênua, muito pura, atraindo coisas boas e agradáveis, conseguiu ser mais feliz. Porque, infelizmente, quando vocês vão ficando mais adultas, né, vou crescendo, vou trazendo muitos problemas, vou esquecer das coisas que trazem realmente a felicidade. E este garoto aqui sabia o que era felicidade. E tinha um detalhe muito importante: de repente essa geringonça, essa máquina da alegria, atraiu toda a cidade. Seus amigos, todo mundo queria entrar, e entrava e fazia fila para essa alegria acontecer. Mas tinha que ser desligada em determinado tempo, porque senão ia começar a aquecer, e poderia até queimar essa máquina e destruir. Aí vai entrar exatamente o personagem lá na página 57, que é o antagonista que eu te falei anteriormente, que vivia lá na cidade, esse homem mau, esse homem que ele trabalhava com sucata, então ele saía procurando sucatas para vender, e ele roubou a máquina. Aí ele tinha um objetivo: desmanchar essa máquina todinha, já que eram ferros, né, sucatas, e vender e ganhar muito dinheiro. Mas você vai ver se realmente esse objetivo de Jacinto Sucateiro se realizou ou mudou no final da história. O que eu posso te dizer é que lá no finalzinho da história, no parágrafo 16º parágrafo, vocês irão ver que essa máquina é encontrada lá na floresta, onde a cabana do Jacinto ficava, e a máquina foi, infelizmente, destruída. E você vai descobrir o que aconteceu para que ela se destruísse. E vai observar se realmente Jacinto Sucateiro conseguiu ou não o objetivo que ele queria,
no começo de ter feito o roubo da Máquina da Alegria. E vocês irão ver também, na página 59, da mesma forma que tem no conto de suspense, no conto de terror, no conto fantástico vai sempre ter a sua situação inicial, vai ter o contexto, vai ter o clímax e o desfecho. Então aqui na página 59 está contando para você bem direitinho, né, na questão 5, para você enumerar de acordo com a história que você vai ler, com muita calma, muita paciência, do nosso conto fantástico, da Máquina da Alegria, e vai marcar as questões. O que motivou o menino a pedir ao avô que construísse a máquina? Você vai ver que eu falei logo no começo, né? Era no período da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial estava trazendo tristeza para as famílias, para todas as pessoas que tinham um ente querido na Segunda Guerra Mundial participando dos soldados. Então trouxe tristeza. E ele vai e pede a Máquina da Alegria. Ele diz assim, né? Fala do vô. Os homens tinham inventado muitas máquinas, a tristeza, que fazem os outros chorar. Que máquina é essa que eu falei para vocês anteriormente? As armas utilizadas na guerra. Era a máquina da tristeza. O que o menino achou da máquina que o avô construiu? Como ele se sentiu utilizada? Vocês vão ver que lá no parágrafo 17º, 18º, 19º, 11º, vai contando todas as emoções de entrar nessa máquina do seu avô. Aí eu quero que você observe bem, muita atenção aqui na questão 8, que tem um último pontinho que fala assim: o que você acha que iria experimentar e como iria se sentir se entrasse na Máquina da Alegria? É uma questão muito pessoal. Você imagina, você entrou naquela máquina, que muitas pessoas entraram, claro, é um conto fantástico, né? E como é que você ia se sentir? Você vai escrevendo aí. Quando você mandar para mim a tua resposta, bote bem forte, para eu ler bem direitinho, que eu quero muito entender que emoção você iria sentir. Aqui na questão 2, na página 58, fala assim: lê o texto a seguir. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô. Nós temos aqui logo, de cara, o discurso da história. Foi narrado em que pessoa? Primeira pessoa. Fala eu e fala meu. Primeira pessoa, é o meu discurso. E ele pergunta que palavras desse trecho indicam o uso desse discurso. Eu, meu e dei, né? Dei está dizendo que eu dei algo, né? Nossa forma verbal, não sei se que dei é forma verbal. Eu e meu, pronomes, dei forma verbal. Além de indicar que a história passa em 1942, você vai ver na história que está falando, ele diz também de outras passagens que marcam o tempo. Lembra que eu falei, ó? Meses, semanas depois, mais ou menos já no 7º parágrafo, você vai encontrar a resposta. Qual é esse passo dessa narrativa? Lembra que eu falei? Isso, porão da casa do vovô e a floresta ficava a cabana do Jacinto Sucateiro, certo? Aí você vai respondendo, né, na 59, aí você chega na página 60. Também tem várias respostas aí que eu já dei a introdução para você. Que mudança ocorreram na cidade depois da construção da máquina? Você vai dizer, na máquina aconteceu isso, foi uma revolução naquela cidade. 10ª questão, como esse personagem é descrito? Que personagem? Jacinto Sucateiro. Gente, vocês têm que ler exatamente, bem direitinho, mas o Jacinto Sucateiro vai dizendo como é que ele é descrito. Lembra que falou de exceção de personagem? Ele era muito mau, vivia com um saco nas costas, parece que ele é descrito. E com que objetivo ele roubou a máquina? Lembra, eu falei. Ele é sucateiro, vendia sucata, queria fazer com a máquina, destruir tudo, né? E vender, e ganhar grana. Ele é protagonista ou é antagonista? Lembra? Eu também falei pra você o que o Jacinto Sucateiro é. Como o narrador sentiu em relação à máquina anos mais tarde. O narrador da história é o próprio menino, né? Então, muitos anos depois, mais ou menos já no 16º parágrafo, no último parágrafo, ele conta que emoções ele sentiu e como é que ficou a vida dele depois de adulto. Então, ele compara muito a vida de adulto, a vida de criança e a vida de um idoso, que tem essa mente mais relax, né? Consegue absorver as coisas melhores da vida. Isso é muito bom. Aí você vai dizer onde é que foi publicado. Tem aí no finalzinho do texto o público-alvo mexeu no finalzinho do texto. Na página 61, já finalizando o nosso assunto, vocês irão encontrar 3 palavras em destaque na questão 15. Ó, geringonça, eu te falei o que é uma geringonça. Malfeitor, o malfeitor da história é o Jacinto Sucateiro, então o que é malfeitor? Você vai dizer. E na letra C fala assim, embasbacado. Quer dizer que ele ficou embasbacado, ele ficou perplexo, admirado, né? Aquilo era algo fantástico, por isso que é um conto fantástico.
E na 16, né, 16ª questão, para a gente não esquecer dessa parte de português importante, falando de pronomes. Fala que ele é um pronome referente a quem? Ao avô, certo? E quando eu digo assim, roubar lá, tá falando de quê? Da máquina, isso. E quando eu falo assim, permissão de abri-los. Los é o quê? Os olhos. Então, terminando esse retângulozinho amarelo, que você sabe muito bem que é importante você marcar, eu vou ler com você para finalizar esse nosso assunto de hoje. Conto Fantástico é um texto narrativo relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos e elementos sobrenaturais ou extraordinários, entenderam aí, ó? Ou sobrenatural ou extraordinário, algo fantástico, que não seriam possíveis no nosso mundo real. O tempo e o espaço eram muito registrados e o narrador pode ser personagem ou observador. Também falamos sobre isso, né? Narrador personagem e narrador observador. O personagem ele faz parte da história e o observador só está de fora analisando. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse conto fantástico. Eu gostei quando eu li, quando eu preparei aqui as aulas para vocês. Foi preparado com muito amor, com muito carinho. Teve dúvida? Me pergunte. Se eu não tive dúvida, entendi tudo, fale também comigo. Porque mais adiante, provavelmente, com 100% de chance, vou mandar você fazer um conto fantástico, tá bom? Então, abraços e até a próxima.